Um mistério da astronomia que durava décadas provavelmente acabou de ser solucionado com a ajuda do James Webb Space Telescope. Nós encontramos pela primeira vez evidências da primeira geração de estrelas do universo, chamada de população 3 de estrelas. Essa descoberta é tão importante dentro da astronomia que diversas áreas podem começar a responder às suas próprias perguntas a partir de agora. E estamos falando de áreas desde as áreas que estudam buracos negros supermassivos, até as que questionam como nós viemos parar aqui e como os elementos do seu corpo foram formados. Eu geralmente não faço vídeos de notícias, mas essa é boa demais para deixar passar. Então nós vamos fazer juntos uma viagem que vai nos levar a um dos maiores mistérios que existia na astronomia e que talvez nós sejamos os primeiros humanos a viverem na época em que nós obtivemos a resposta. Esse é o momento que futuras gerações vão olhar para trás e pensar em como nós somos sortudos em poder vivenciar esse momento de forma contemporânea. Então vamos lá. Provavelmente você já deve ter ouvido aquela frase famosa de que as estrelas no céu que nós olhamos de noite não estão mais lá. Essa afirmação não é inteiramente verdade. Para algumas estrelas sim. Provavelmente elas já chegaram até o final da sua vida e a luz delas ainda está chegando até nós por causa das grandes distâncias, como é o caso de Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrela que está localizada a 642 anos-luz de distância de nós e nós sabemos que ela está no final da sua vida. Mesmo que ela tenha virado uma supernova há 500 anos, ainda faltam 142 anos para os fótons emitidos na morte dela chegarem até nós. Então existe uma chance de que Betelgeuse já não esteja mais lá, mesmo que a gente ainda consiga ver daqui. Mas eu quero que vocês entendam que Betelgeuse é uma exceção. Quase todas as estrelas que nós vemos no céu, principalmente a olho nu, são estrelas que estão numa região bastante específica da Via Láctea. Elas não estão tão longe de nós em termos astronômicos. Na verdade, elas são praticamente a vizinhança do Sol dentro da nossa galáxia. E por estarem na nossa vizinhança, a maioria delas possivelmente nasceu na mesma época que o Sol nasceu, ou seja, alguns bilhões de anos atrás. Então elas são estrelas que vão ter um tempo de vida muito parecido com o do Sol. Muito provavelmente elas ainda estão lá e ficarão assim por um bom tempo. Na astronomia nós chamamos essas estrelas, incluindo o nosso Sol, de estrelas de população 1. Você pode ficar confuso que as estrelas mais novas são o menor número na população, mas isso faz sentido se nós lembrarmos que elas ganharam esse nome justamente por terem sido as primeiras estrelas descobertas. Nós ainda podemos definir melhor o que as estrelas da população 1 têm em comum: um alto índice de metalicidade na sua composição. E aqui vale lembrar que para astrônomos, qualquer elemento que não seja hidrogênio ou hélio é um metal. Oxigênio? Metal. Carbono? Metal. Qualquer um dos gases nobres? Metal. Estrelas da população 1 possuem cerca de 2 a 3% de metais em sua composição, além de hidrogênio e hélio que compõem todo o resto. E o papel desses metais é importante. Eles definem o tamanho da estrela e quanta massa ela vai perder durante a sua vida. O mecanismo que causa isso é bem interessante. A metalicidade de uma estrela está relacionada com a produção de ventos estelares, que acabam jogando matéria da estrela de volta para o universo. Por isso, estrelas dessa população não conseguem atingir tamanhos tão grandes e quando chegam no final da sua vida, elas possuem apenas uma pequena fração da massa inicial. Esse mecanismo é tão importante que chega até a interferir se a estrela vai virar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons quando ela morrer. Se uma estrela tiver uma porcentagem muito alta de metais ao nascer, é bem possível que mesmo que ela tenha massa o suficiente para se tornar um buraco negro, ela vire uma estrela de nêutrons. Justamente porque ela perderia tanta massa através de ventos, que no final da sua vida ela teria uma massa muito menor do que teria se não tivesse tantos metais na sua composição. Mas uma pergunta que pode estar pairando no ar nesse exato momento é a seguinte: de onde vêm esses metais? Como uma estrela, composta principalmente por hidrogênio e hélio, passa a ter outros elementos na sua composição? E essa pergunta é totalmente relevante, porque esses metais, como carbono, oxigênio e ferro, são gerados ou pelas próprias estrelas ou pela morte de outras estrelas. Então pensem comigo, como uma estrela que acabou de nascer tem na sua composição algo que só pode ter sido formado por outras estrelas? A resposta é quase óbvia. Uma geração anterior deu origem a essas estrelas com metais. Uma geração anterior produziu esses metais e encheu o meio interestelar desses elementos, que foram parar em nuvens de gás e poeira, que então colapsaram e deram origem às estrelas que nós vemos hoje. E essa geração anterior também tem um nome, População 2, justamente porque foi a segunda população de estrelas a ser descoberta. A População 2 seria basicamente as mães, pais e avós das estrelas de População 1. E o que diferencia elas é que elas possuíam baixos níveis de metais na sua composição. E por conta disso, essas estrelas eram maiores do que as de população 1 e provavelmente são as estrelas que deram origem às estrelas de nêutrons e buracos negros que nós vemos hoje pelo universo. Hoje nós conseguimos ver essas estrelas principalmente nos bojos e halos de galáxias, onde geralmente estrelas mais velhas habitam. Se a população 1 é uma população de estrelas com metais e a população 2 tem menos metais e originou a população 1,
Então a pergunta natural também é, de onde que vieram esses metais? Nos dois casos, tanto da população 1 quanto da 2, esses elementos já existiam no universo, e estrelas nascem através do colapso de nuvens de gás e poeira que estão no meio interestelar. No momento em que essas populações nasceram, já havia presença desses elementos nessas nuvens. A resposta é justamente no que compõe essas nuvens. Elas têm matéria de diversas fontes diferentes, incluindo o resto de estrelas que morreram e liberaram material em uma supernova. Nós podemos inclusive fazer todo o histórico de uma estrela em basicamente um loop. Uma estrela produz elementos, ela morre produzindo mais elementos, o gás eventualmente aglomera com mais gás e poeira e forma mais estrelas, que vão produzir mais elementos, e depois morrem produzindo elementos e o ciclo se repete. Mas em algum momento você vai chegar em uma época muito específica do universo que é quase paradoxal. O universo, ao nascer, possuía apenas hidrogênio e hélio com um pouco de lítio. Então, como as primeiras estrelas surgiram e do que elas eram feitas? Ou melhor, como toda essa cadeia que deu origem a todas as gerações de estrelas se iniciou se em algum momento não haviam nem estrelas e nem elementos? É aí que entra a ideia da população 3 de estrelas. As primeiras estrelas do universo, a primeira luz que o universo viu. Essas estrelas só podiam ser compostas de hidrogênio e hélio sem absolutamente nada de metal. E lembram que eu falei que a metalicidade pode afetar o tamanho de uma estrela? Então, as primeiras estrelas que surgiram no universo eram verdadeiros monstros, com centenas de vezes a massa do Sol e milhares de vezes o tamanho dele. Elas são estrelas gigantes, extremamente brilhantes, azuis e quentes, muito maiores do que qualquer estrela que nós vemos hoje em dia. Só para comparação, a estrela mais massiva conhecida hoje é a estrela RMC 136A1, com uma estimativa de cerca de 250 massas solares. Essas estrelas de primeira geração conseguiriam chegar em dezenas de vezes a massa da estrela mais massiva que nós observamos hoje e também com tamanhos muito maiores. Elas foram as responsáveis por parte da reionização do universo, ajudando a transformá-lo no que ele é hoje, além de iniciar a Era das Estrelas, que é a era atual que nós estamos no universo. Esses objetos seriam tão gigantes e brilhantes que seria impossível não observar elas, ou pelo menos a presença delas quando nós observamos galáxias muito antigas e distantes. Seria impossível, certo? E é aqui que o mistério começa. Nós nunca observamos uma estrela de população 3. Nós já observamos até buracos negros no centro de galáxias de quando o universo ainda era um bebê. Nós temos a radiação cósmica de fundo que data de poucos milhares de anos depois do Big Bang. Nós já observamos e detectamos até ondas gravitacionais. Mas estrelas que eram verdadeiros monstros com tamanho inimaginável e tão brilhantes nunca foram observadas. E na ciência uma coisa geralmente é verdadeira. Nós precisamos de observação para confirmar qualquer hipótese. Se a hipótese levantada era a existência dessas estrelas, que inclusive eram previstas pela própria física, então nós precisávamos de observações. E isso virou um problema enorme para os astrônomos, porque uma das principais hipóteses da astronomia moderna não tinha observação. E o que piora ainda mais a situação é que a população 3 de estrelas está relacionada com basicamente tudo do universo. Isso inclui os elementos que formaram os planetas, nós, as nebulosas, basicamente tudo que nós vemos. Afinal, nós sabemos que só existia hidrogênio e hélio no universo. Então, como surgiu o carbono que está no nosso corpo e o oxigênio que nós respiramos? Esse lugar é justamente estrelas e é o processo de morte delas que dá origem a tudo, e tudo teria que ter um começo com essa primeira geração. Além disso, a população 3 pode ter a resposta para uma outra grande pergunta, que é como os buracos negros supermassivos se formaram. E mais, como eles chegaram no centro das galáxias que nós conseguimos até mesmo fotografar hoje em dia. Alguns supõem que os buracos negros supermassivos começaram a surgir da morte dessas estrelas colossais e se fundiram uns com os outros até chegar no tamanho atual. Até mesmo a formação das galáxias depende de respostas sobre a população 3 de estrelas, já que essas estrelas foram as primeiras habitantes das galáxias. É como se todos os pilares da astronomia tivessem pelo menos um pouco dependente da existência dessas estrelas. E mesmo assim, elas nunca foram observadas. É quase como se elas nunca tivessem existido em primeiro lugar. Mas o sumiço delas até tem uma explicação plausível. Nós sabemos que estrelas muito brilhantes e muito grandes queimam combustível mais rápido e logo têm uma vida bem mais curta. Essas estrelas viveriam no máximo alguns milhões de anos. Ou seja, no primeiro bilhão de anos do universo, elas já teriam deixado de existir. Então o fato de que nós não vemos essas estrelas pode ser simplesmente porque elas viveram tão pouco que é muito difícil de encontrar o momento em que elas ainda estavam vivas por aí. Isso responde a nossa pergunta em certas partes, mas ainda tem porém.
É aceito que essas estrelas, em geral, eram estrelas colossais e muito brilhantes, mas é esperado que em meio a elas, estrelas menores também se formaram, mais especificamente um tipo de estrela chamada de anã vermelha. Essas anãs vermelhas são tão pequenas e emitem tão pouca radiação que uma delas poderia viver trilhões de anos. Se uma anã vermelha fosse formada no Big Bang, hoje em dia ela só teria gastado 1% do seu combustível e ainda estaria por aí com uma vida inteira pela frente. Então elas oferecem uma possibilidade de observar essas estrelas, mas de novo, elas nunca foram observadas. Talvez porque elas emitem uma radiação muito fraca, ou provavelmente por terem sido poucas que nasceram na época. E o mistério persistia por décadas e a busca por essas estrelas virou uma das principais frentes de pesquisa em astronomia. Até que nesse mês, um grupo de pesquisadores decidiu estudar o ambiente das primeiras galáxias que nós temos registros graças ao telescópio James Webb. Ao estudar uma região próxima da galáxia GNZ11, eles encontraram algo curioso. Uma linha de hélio bastante intensa quando observaram o espectro dali. E uma linha daquela sozinha, ou seja, sem nenhuma outra linha de outros metais, só pode significar que algo muito quente e energético ionizou aquela região. Além disso, essa região poderia estar associada ao halo da galáxia, e lembra que eu falei que estrelas mais velhas habitam os halos das galáxias? Então, esse seria o lugar perfeito para encontrar estrelas dessa população, já que elas seriam bastante velhas, mesmo com essas imagens sendo de quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Pela presença dessa linha e pela falta de metais, o grupo chegou à conclusão de que finalmente estamos vendo evidências de estrelas da população 3. E pela estimativa deles, seriam estrelas com massas maiores que 500 vezes a massa do Sol e a região podendo chegar a conter milhares delas, podendo alcançar a massa total de 600 mil vezes a massa do Sol. Ainda é necessário mais observações para confirmar a descoberta, porém tudo indica que se trata dessas estrelas tão procuradas. Outra hipótese menos provável é que pode se tratar de um buraco negro que colapsou diretamente, o que também seria uma descoberta importante porque eles estão associados aos buracos negros supermassivos de hoje em dia. Mas a comunidade astronômica comenta que esse trabalho e essa descoberta são as melhores evidências até hoje da observação dessas estrelas. E assim como tudo na ciência, nós precisamos investigar ainda mais a fundo e obter novas observações. E honestamente não tem como não ficar empolgado. Nós estamos vendo um mistério ser resolvido na nossa frente que durou décadas e que provavelmente foi o trabalho de vida de diversos astrônomos. O mais impressionante é que essa era uma das principais missões do James Webb Space Telescope desde que ele foi pensado na década de 90. E em um ano desde que ele começou a operar, nós já estamos prestes a responder uma dessas perguntas. Isso nos faz refletir. O que será que os próximos anos nos aguarda? Quais outras descobertas estão prestes a chegar até nós? Antes de acabar esse vídeo, eu só queria fazer uma menção honrosa ao Listerine, que assim como a astronomia vem mudando muito com o passar do tempo. E foram eles que fizeram esse vídeo em parceria comigo. A história do Listerine começa em 1860, quando Louis Pasteur descobriu que os germes, que até então eram desconhecidos, eram os causadores de diversas infecções. Um médico chamado Joseph Lister usou esses conhecimentos para criar o primeiro composto esterilizante do mundo, e depois de começar a usá-lo em salas de cirurgia, as mortes por infecção diminuíram drasticamente. No início, o Listerine era utilizado principalmente em salas de cirurgia e para esterilizar machucados, mas não demorou muito tempo até perceberem que ele poderia ser extremamente útil na boca. O princípio de funcionamento é o mesmo. Listerine funciona matando germes que causam coisas como mau hálito, placa e gengivite. E o que começou como um produto destinado a salas de hospitais passou por diversas alterações de fórmulas e hoje é encontrado na casa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Listerine elimina até 99,9% dos germes que causam o bafo matinal, alcançando onde a escova e o fio dental não chegam, além de te deixar com a saúde da boca em dia. Então, assim como a astronomia, Listerine também tem uma história rica de desenvolvimento e ciência. E eu amo descobrir as histórias das coisas fascinantes que eu uso 2 vezes ao dia. E eu vejo vocês no próximo vídeo.